Boa tarde, bom dia ainda, né? Bem, o agro brasileiro, ele é um exemplo para o conjunto da economia brasileira, por diversos aspectos, pelo o grau de empreendedorismo, pela disposição permanente para a inovação tecnológica, mas eu acho que há um elemento do agro que é o mais exemplar, do ponto de vista de que ele poderia perfeitamente ser reproduzido pelo restante da economia. E essa feição é sua inserção internacional. Não for a inserção internacional, o agro certamente não teria a dimensão que tem hoje. O Brasil é um país sempre muito fechado, sempre voltado para si mesmo. E nós não temos exemplo, à exceção dos Estados Unidos, de qualquer país no mundo que tenha saído da pobreza para o desenvolvimento econômico sem uma forte inserção no mercado internacional. Nós temos o exemplo do Sudeste Asiático, temos o exemplo recente da China. Então, insistir numa economia autárquica e voltada para si mesmo é apostar na pobreza permanente. E porque essa inserção é o elemento mais importante, eu vou tratar da segurança alimentar no nível global, não no nível nacional. O Brasil não tem problema de segurança alimentar. Com os recursos que dispõe e com a estrutura produtiva já instalada, nós não teríamos problema nem de abastecimento, nem de preço. O custo real da alimentação para o brasileiro vem decrescendo sistematicamente ao longo das últimas décadas e chegou quase a um certo patamar. E, para isso, ajudou, evidentemente, a inserção internacional, porque ela que deu à agricultura a escala que lhe possibilitou usar a tecnologia mais moderna do mundo e buscar sempre níveis de produtividade mais altos. Pois bem, tendo em vista a coisa da inserção internacional, eu percebo que as imagens do futuro do Brasil relegam o agro a uma posição de pouco protagonismo. No entanto, eu acho que, dadas as características do país, qualquer imagem do futuro terá de complementar um agro maior ainda do que ele é hoje. O último panorama econômico da FAO mostra com clareza que, nos próximos 10 anos, embora a população mundial não vá diminuir a sua taxa de crescimento, ela ainda vai crescer a 0,8 por ano, o que significa que, até 2033, nós teremos mais 700 milhões de pessoas no mundo. O crescimento demográfico é negativo na Europa e será negativo daqui para frente na China, como já está se aproximando a ser negativo nos Estados Unidos. Onde o mundo vai crescer? O mundo vai crescer na África subsaariana e no Sudeste e no Sul da Ásia. Esses 800 milhões de novos habitantes estarão ali. E são essas as regiões do mundo em que está previsto o maior crescimento econômico nos próximos 10 anos. Espera-se que a Índia, por exemplo, cresça em torno de 5% na década, ao contrário da própria China, que vai crescer abaixo de 4%, segundo as melhores projeções, e a África, para o nosso espanto, vai crescer alguma coisa em torno de 4,5%. E é no sul e no sudeste da Ásia e é na África subsaariana que vão se concentrar o aumento, portanto, o aumento da população e o aumento da renda por habitante, a partir de um patamar de consumo de calorias e proteínas ainda muito baixo, muito insuficiente. O mundo não tem capacidade de atender a esse aumento da demanda. Os Estados Unidos estão mais ou menos no limite, a União Europeia está no limite, a China luta para manter um mínimo de autossuficiência em algumas áreas estratégicas, e a Índia, que ainda talvez tivesse espaço para crescer, tem problemas sérios de água e de institucionalidade e instituições econômicas adequadas para o crescimento. Então, a Índia hoje, que praticamente não importa nada e que vai ser a maior economia do planeta dentro de 15 ou 20 anos, terá a maior população, vai superar largamente a da China e vai manter um crescimento esse ano, ela vai ter de recorrer a importações. Então, se o mundo não tiver uma fonte de abastecimento segura e barata, certamente o encarecimento dos alimentos vai afetar a vida nos países hoje em situação de tranquilidade, inclusive o próprio Brasil. Porque 20% das calorias consumidas no mundo transitam pelo comércio internacional.
é uma quantia bastante relevante e uma pressão na demanda não atingida rapidamente pela oferta, certamente vai se traduzir em pressão de preços no Brasil, nos Estados Unidos, na União Europeia. Então, eu acho que o Brasil desacostumou-se a pensar no futuro. Nós que, na minha geração, por exemplo, 1950, 1960, o Brasil era o país do futuro. De repente, quando eu fiquei adulto, eu descobri que as pessoas já achavam que nem futuro o Brasil tinha. Claro que o Brasil tem futuro, ele precisa aprender a olhar mais para frente e menos para o chão. Nós aqui, o governo, a própria sociedade, as instituições políticas, elas vivem em eterno conflito sobre os problemas do presente. Se nós gastássemos pelo menos 10% do nosso tempo e da nossa energia para olhar um pouco mais à frente, nós poderíamos ter uma imagem do país para a qual nós poderíamos caminhar com alguma racionalidade. Qualquer imagem futura do Brasil, o agro será um elemento absolutamente relevante. Nós não seremos líderes em inteligência artificial, nós não seremos líderes em robótica, nós não seremos líderes na economia digital, embora nós possamos nos aproximar das vanguardas tecnológicas, mas nós não temos ainda os elementos essenciais para liderar processos desse tipo. Mas poderemos ser perfeitamente líderes em energias alternativas e sustentáveis, como poderemos ser líderes no abastecimento de alimentos, calorias e proteínas para todo mundo. E essa é uma oportunidade que nós não podemos perder. Eu percebo que governo, sociedade, instituições, as próprias entidades do agro ficam muito, elas gastam muita energia para discutir os conflitos do cotidiano. Nós temos de projetar uma imagem no futuro em direção a ela. O agro tem de crescer e crescer muito. Nós temos 160 milhões de pastagens, como o Maturro mostrou há pouco. Nós podemos crescer extraordinariamente a produtividade das pastagens brasileiras, liberando terras para a agricultura, e temos de, ao contrário de que muita gente pensa no país, de conter o crescimento do agro. Eu acho que a palavra de ordem é expandir o agro sustentavelmente, porque nós somos o fator decisivo para assegurar o mínimo de segurança alimentar para o mundo, um mundo do qual nós não podemos nos retirar, nós estamos dele. Não podemos nos confundir com as oportunidades de curto prazo. O governo Trump é um acidente provisório na história dos Estados Unidos e vai passar. Ele próprio vai ser limitado pelas realidades do mercado, como nós estamos vendo a todo dia, avanços, muito mais recuos do que avanços. E nós não devemos ficar fixados em ter uma oportunidade adicional para vender para a China. A China já consome 70% do consumo de soja da China já provém do Brasil. A China é uma nação que tem um pensamento estratégico muito forte. Eles jamais poderão admitir depender 80% ou 90% da importação de soja do Brasil. Eles continuarão comprando soja americana. Nós temos de ir para a Ásia, ir para a Índia, descobrir novos mercados. Foi a inserção internacional que deu vida ao agro brasileiro. No ano de 2000, o Brasil exportou 20 bilhões de dólares e teve um superávit de 14,5. Esse ano agora, 24, nós exportamos 164 bilhões. O que houve entre 2020 e 2020? 2000 e 2020 foi o crescimento vertiginoso da China e de alguns países do Sudeste Asiático. Ou seja, o impulso para o nosso crescimento vem de fora. Cabe a nós aqui abrir os espaços para tornar esse crescimento possível. Nós agora temos uma segunda fase nessa expansão, é uma grande oportunidade que nós não podemos perder. Muito obrigada, ministro e amigo Roberto Brant, que é também um poeta, para quem não sabe. Eu queria agradecer.